A obra de Lourenço Mutarelli é marcada pela versatilidade e pelo trânsito entre linguagens, indo da ficção aos quadrinhos. O Entre Linhas conversou com o escritor e desenhista paulistano sobre suas mais recentes publicações: O Livro dos Mortos, uma autobiografia hipnagógica, e a reedição do álbum A Caixa de Areia. Lourenço, você lançou recentemente O Livro dos Mortos, que é um romance, e acaba de sair uma reedição do álbum A Caixa de Areia. São formatos, linguagens muito diferentes, mas os dois livros têm uma relação entre si, né? Que relação é essa? Quando eu comecei a trabalhar a Caixa de Areia, era uma forma de desenhar minha casa. Eu usei minha casa enquanto cenário e minha família virou personagem. Não era, era uma autoficção, sei lá se chamava assim. E O Livro dos Mortos é parecido também. Sempre tem alguém, de alguma maneira, que está contando a minha história. Agora, na Caixa de Areia a gente tem, vamos dizer assim, um artista, escritor e desenhista, lidando com questões sobre memória, imaginação, realidade, ideias sobre a realidade, e tem uma história em paralelo que está sendo criada, né? Uma história que, enfim, tem um elo com a história do personagem do cartunista, digamos assim. Agora, no caso do Livro dos Mortos, você tem uma personagem que faz aquilo que o escritor e cartunista e desenhista faz. Ele conta histórias, só que nesse caso ele conta as histórias como se fosse para o próprio Lourenço, que é o protagonista. Então tem uma espécie de espelhamento aí, uma inversão, né? Tem esse espelhamento mesmo. Eu não tenho tanto controle. Eu não releio meus trabalhos, eu leio quando chega impresso e depois eu fico distante deles. Como chegou a Caixa de Areia, eu reli agora porque veio impresso, uma nova edição, eu fui ler e fiquei impressionado como tem essas questões da realidade. Esse personagem que seria eu, que teria a minha imagem, né? Ele começa a encontrar na Caixa de Areia dos Gatos brinquedos que ele perdeu na infância. A Caixa de Areia é uma história muito da ampulheta, é muito enquanto eu vou esvaindo, meu filho vai crescendo, é muito a relação. Esse livro é dedicado ao meu filho, eu esqueci na revisão disso. Na primeira edição é dedicado a ele, nessa aí mandaram, eu esqueci de ver. E saiu sem, mas é dedicado ao meu filho. Então está registrado aqui agora. Obrigado. Pronto, fica um registro. A Caixa de Areia vira quase que um contato entre esses mundos também. E tem uma história paralela que são dois caras num carro e é difícil entender o que se passa ali. O desenho é diferente, é mais caricato, eles são mais, sei lá, circenses de alguma coisa, de alguma forma. E aí precisa ver se essas histórias vão se entrelaçar ou não. Você teve problemas sérios cardíacos, foi durante a pandemia. Foi. E isso acabou sendo incorporado ao Livro dos Mortos. O livro estava pronto, eu deixo ele descansar para eu ter uma distância, né, para mandar para a editora, para eu ler mais como um leitor mesmo, para sentir, para ajustar. E enquanto ele descansava, eu tive as paradas e aí eu voltei para o livro. E aí eu reescrevi, né? Aí mudou muita coisa. Uma estrutura do meio ficou, mas entraram outras questões partindo dessa experiência. Aliás, o livro tem um subtítulo que é uma autobiografia hipnagógica. O que é isso? O hipnagógico é a transição da vigília para o sono, é esse estado. O hipnopômpico seria o contrário, quando você vem do sono para a vigília. E eu tenho minha insônia terrível e na pandemia piorou muito e eu não transito, a hora que eu vou dormir eu bato como se fosse, no livro ele descreve um espelho d'água e volta, né? Então é nesse estado que não está totalmente desperto e não está dormindo, então é possível o surreal de alguma maneira, né? Eu queria brincar muito com um mundo um pouco mais surreal. E quem é o Porfírio Pompeu Júnior, personagem que surge como uma espécie de duplo do Lourenço, que também aparece? O Pompeu Porfírio lá, ele não tem nada a ver comigo, mas ele sou eu também, né?
enfim. Ele faz o que você faz, né? Ele faz o que eu faço e ele se transforma, os nomes mudam, ele assume momentos da minha vida. Ele talvez seria o eu hipnagógico, sabe? É o que transita de alguma maneira ali. Né? O que estaria no meio, né? Justamente no meio da vigília do sonho, da realidade ou da idealidade. Ele traz histórias de pessoas que talvez existam ou não, os ouvintes ou quem contrata ele acredita e quer saber dessas pessoas, acaba se apaixonando por também sombras, né? Por pessoas que não dá para saber se ele inventa aquilo, se elas existem, é difícil saber. Você acha que o Livro dos Mortos pode ser uma espécie de, enfim, resumo da sua forma de se aproximar da realidade? Através das suas personagens, das suas memórias, dos seus demônios? Eu acho que o Livro dos Mortos me pôs em xeque com a realidade, com a minha realidade. Eu tenho procurado viver em um mundo particular, eu tenho procurado experimentar muito com a realidade ou com esses caminhos que não são a realidade. Ludueña tem um autor argentino, um filósofo, que ele trabalha muito isso. Ele fala, a filosofia dele fala, não é possível, Romandini e Ludueña, não é possível uma filosofia que só fale da metade da nossa vida, que não fale desse mundo interno, né? E eu me inspirei muito em 3 obras para o Livro dos Mortos, que foi um dos últimos livros do William Burroughs, que é My Education, que ele faz uma biografia só dos sonhos dele, ele não conta a vigília, e um trabalho do Atahualpa, que é ele mediando a história da vida dele com música, e um do John Cage também, o Indeterminacy, que é ele e o David Tudor, que eles vai contando historinhas e criando performances ali, né, no piano preparado. Então, esse livro, a ideia era meio essa, eu vou contar a minha vida misturada com histórias ali, para confundir.